Fala galera, Tilly Bertoldi aqui. A gente vai falar sobre suporte, resistência e linhas de tendência, né? Como traçar e algumas dicas para melhorar a negociação aí de todo mundo. Como sempre, a gente tem que tomar cuidado com nosso aviso legal, né? Forex derivativos eles são negociados em margem e isso carrega um risco significativo, então só invistam o dinheiro que vocês estão dispostos a perder. E aí a gente já pula direto pro MT5. Aqui eu olhei alguns gráficos, né? E no momento eu acho melhor pra gente ver isso, essa parte principalmente suporte e resistência e as linhas de tendência. O GBP/USD parece o mais indicado, né? O EURUSD, deixa eu mostrar para vocês o porquê que eu não vou para eles. O EURUSD, a gente vai ter aliás, estou pulando, né? Vamos com calma, voltar para o GBP/USD. Então, para traçar, né? A gente tem que vir aqui em cima, né? Traçar a linha horizontal. E onde a gente clicar no gráfico, ela vai aparecer, né? Isso eu expliquei já em mais detalhes na aula de como usar o MT4 e MT5. E a gente vai colocar em pontos onde a gente está tocando o corpo da vela, né? Então, a primeira dica que a gente tem aqui é ignorar os pavis, né? Até porque você vê, por exemplo, a gente está usando essa queda que a gente teve aqui como o guia para a gente traçar essa linha. E vocês vão ver que nessa última hora o gráfico ele bem que encostou na linha e voltou. Então a dica que eu dou é sempre ir para time frames maiores, né? Então, por exemplo, a gente vai num diário e a gente vai tentar achar maneiras de tocar o maior número de velas possíveis, né? Um artigo que eu estava lendo falava que você tem que procurar por pelo menos 3 velas, né? Tem que encostar em 3 velas na linha do corpo, né? Não nos pavis. Então aqui a gente já está tocando em 1, 2, quase a terceira, né? Você vê que ela vaza um pouquinho para baixo, e 4 aqui. Então essa é uma linha de tendência que ela já é bem forte, né? O que dá para fazer também é tirar o zoom, né? Porque tirando o zoom você consegue ver historicamente, mesmo que aqui são preços, por exemplo, de 2018. A gente pode colocar uma nova, provavelmente aqui, né? Mais ou menos. Ou então até mais próximo, tocando aqui o topo desse crescimento aqui. E você vê como respeita de novo nessa parte mais recente nas velas, nos pavis. Uma outra dica que eu posso dar para vocês para traçar é usar o gráfico de linha, né? Porque o gráfico de linha ele vai ignorar os pavis, né? Então você pode usar os gráficos de linha para traçar, né? E aí deixa eu voltar um pouco no tempo aqui nessa parte. Então a gente pode usar, por exemplo, aqui, tocou nessa parte. A gente pode até descer um pouquinho para tocar esses 2 de linha aqui, um aqui e outro aqui. E aí quando a gente volta para o gráfico de vela, a gente dá o zoom para ver efetivamente quantas velas a gente está tocando. Então tocou 1, 2, 3, 4, já é uma ótima, 5 e 6, né? Ele atua como uma resistência, então resistência é o que fica abaixo do gráfico. Aliás, desculpa, suporte, ele atua como um suporte é o que fica abaixo do gráfico e resistência é o que fica acima. Eu sou muito ruim com nomes, então é bem comum eu ficar trocando isso, mas de novo, suporte é quando ele fica abaixo do preço, porque o preço ele vai usar isso como suporte para voltar, né? Então por isso que chama de suporte. E a resistência é porque ele tenta passar da linha acima, mas ele não consegue, ele tem essa resistência que é a linha. Então por isso que chama suporte e resistência.
Além do suporte à resistência, deixa eu ir para a parte mais recente. Então, primeiro, só uma última coisa, né, que não tem algo negativo, né, em você traçar mais linhas. Então, por exemplo, aqui, eu toquei essas 3 últimas linhas. Então, você pode sim ter várias linhas diferentes, né? Então, aqui eu tô tocando 1, 2, aqui tô atravessando 3 aqui, aí quase essas 2, 4 nessa vela aqui. Então, essa aqui já é uma resistência mais forte, inclusive mais forte até do que essa última aqui. Então, não existe um motivo para não traçar várias linhas, até porque uma vez que o preço ele quebra além dessas linhas, você precisa se guiar até onde o preço vai chegar. E aí, além dessas linhas de suporte e resistência, deixa eu abrir um outro gráfico só porque eu quero continuar com essas linhas que a gente traçou aqui na tela. Então, deixa eu colocar o LSD, deixa eu tirar o grid. Uma outra maneira, então, por exemplo, aqui, o LSD ele está caindo bastante, né? Então, mesmo que eu colocasse, por exemplo, uma linha aqui, ele já está abaixo, né? É só se a gente tirar bastante o zoom, a gente vai ver que tem uma área aqui para usar como suporte ou resistência. Então, uma outra maneira da gente tentar definir qual que é a direção que o mercado vai tomar, ou as áreas que o mercado tem medo, e eu vou entrar um pouco mais quando a gente voltar para o do GBP-USD, é usar essas linhas de tendência. E aí a ideia é a mesma coisa, né? Tentar tocar o maior número de velas ao mesmo tempo. Aqui isso que eu fiz agora, não recomendo vocês fazerem, estou usando mais só pelo exemplo, porque não existe, porque é uma tendência muito pequena em relação ao total. Deixa eu só deixar ela mais grossa para vocês verem. Então, por exemplo, aqui não tem uma linha de essa não é uma linha de tendência recomendada, né? Uma linha de tendência recomendada, vamos supor que a gente começasse, vai aqui, e aí a gente tem que, deixa eu pegar só o final aqui, isso, e aí essa seria uma linha mais forte. Por quê? Porque eu estou tocando várias velas ao mesmo tempo. Aqui, né? Essas 3 velas, além daqui no começo. Mas o LSD não é um gráfico tão indicado para isso, pelo visto. Deixa eu achar um gráfico que esteja mais... Deixa eu ir para uns gráficos mais... menos negociados, que normalmente eles vão ter uma tendência mais forte. Cadê meu mostrar tudo? Aqui, mostrar tudo. Vamos ver. Esse parece ser interessante. Vamos ver se ele segue da maneira como eu vi aqui. Então a gente começa aqui do ponto mais alto, a gente vai traçando, a gente tenta pegar. E aí o que a gente pode fazer? Peraí que eu perdi o final da minha linha aqui. Vou colocar aqui. Aí eu tô não só tô vendo essas linhas aqui no meio também, além de onde está. E o que pode acontecer ainda, a gente pode ir ajustando isso. Então, por exemplo, ele ia parar aqui, né? E a gente vê se quebra abaixo ou acima dessa linha. E a gente segue que onde está agora. Então não tem um grande problema em continuar reajustando a linha, né? E aí o que acontece? Deixa eu melhorar um pouco a escala aqui. Essa linha de tendência, ela vai atuar como um suporte aqui também, né? Então, vocês vão vendo que o preço, né, principalmente agora, ele fica encostando e voltando, encostando e voltando. Por quê? Porque como a gente vê aqui, ó, no gráfico que a gente tinha já do GBP-USD, essas linhas de tendência são linhas onde o mercado, as linhas de suporte e resistência são linhas onde o mercado ele vai ter medo de prosseguir. Então, por que a gente tem uma vela super grande aqui e ela volta? E uma vela aqui e ela volta? Porque são áreas que o mercado, quanto mais próximo o mercado chega nessas linhas de suporte e resistência,
principalmente que são historicamente fortes, né, que encostam em várias velas diferentes, o pessoal vai ficando com medo. Então o que acontece? O pessoal tá aqui, aí tá todo mundo numa compra, aí tu começa a subir o preço, subir, o pessoal falando, tá muito próximo dessa linha de resistência. Então eu vou sair, eu vou fechar minha compra. Ou então eu não estou negociando, mas eu falo, tá muito próximo dessa linha. O que vai acontecer? O preço vai encostar e o pessoal vai achar que subiu muito, então vai começar a descer. Aqui a mesma coisa, o pessoal começou a fechar as vendas deles e começaram a abrir as compras. Por quê? Porque quanto mais próximo dessas linhas de tendência, menos gente vai estar disposta a continuar na negociação, porque eles querem pegar os lucros que eles fizeram e garantir esse lucro. Então, quando a gente negocia usando o suporte e resistência, a gente tem que usar eles como alvos. Então, vamos supor, eu tenho uma análise aqui, sei lá, vi o RSI, média móvel, price action, o que quer que seja que foi minha estratégia, eu entrei numa... Deixa eu só ver se eu estou numa conta que é minha. Isso, só pra não ver se porque às vezes eu logo em contas de cliente só pra ver se eu não tô atrapalhando as negociações dele. Então, esse aqui. Então o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho uma compra. Então, comprei, né, por qualquer análise que eu tivesse. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essas minhas linhas de suporte e resistência como o meu TP. E eu vou usar também essa linha aqui, por exemplo, de baixo como o meu SL, né? Por quê? Porque quanto mais o preço chega próximo dessas essas linhas de suporte aqui ou resistência aqui, mais o mercado vai ficar com medo do preço continuar. Então essa é uma estratégia de como a gente usar esse suporte e resistência. A segunda deixa eu só fechar essa ordem. Cadê meu terminal? A segunda parte é que se o preço chegar aqui embaixo da linha, eu quero vender. Por quê? O preço, ele quebrando esse suporte, ele tem a força para continuar seguindo até a próxima. Então aqui eu posso colocar uma ordem pendente, né, de venda. Então se o preço chegar aqui, ele vai vender. E aqui acima dessa aqui eu posso colocar também uma ordem pendente de compra. O ideal não é usar ordem pendente, o ideal é a gente ficar sempre focado no gráfico, né? E aí quando o preço chegar nesses pontos, a gente entrar manualmente, até porque pode acontecer igual aqui, né? Vocês vão ver que a pontinha tem uma pontinha minúscula aqui, verde. É que eu não consigo dar um zoom maior na tela, porque já está o zoom máximo do gráfico, mas pode acontecer do preço ir e voltar. Então, por exemplo, aqui, né? Então, vamos supor que se eu tivesse a minha ordem pendente aqui de sell stop, todas essas velas aqui, elas teriam acionado essa venda e o mercado iria contra. Então, é interessante a gente continuar vendo até onde o preço vai. E aí uma dica que eu dou grandes traders, normalmente o que eles vão fazer é esperar uma vela aparecer abaixo da linha, né? Então, se a gente tem uma linha de resistência aqui, o que a gente, quer ver? Vamos supor que a linha era aqui, né? Vamos supor que a gente não tem essas últimas aqui. Então a gente está olhando só essa vela aqui. Então, como a gente já tem uma vela abaixo dessa linha de resistência, então essa é a confirmação para a gente entrar. Uma vela abaixo do suporte, ou então uma vela acima da resistência para entrar pela compra. Deixa eu excluir essas duas ordens. E aí a gente volta um pouquinho aqui como chama? Linha de tendência. Vocês verem como eu sou ruim de nome. Uma outra coisa que a gente pode fazer, então, por exemplo... Aqui. Vai ter aqui o que o pessoal chama de triângulo, né? Claro que não é o melhor desenho de todos, né? Porque pela maneira como eu estou traçando aqui. Mas só para dar uma ideia, né? Porque às vezes você vai traçando, normalmente
tenta seguir essa regra de tocar o maior número de velas possíveis, ou então vir no gráfico de linhas, né, para ajustar. Então teria que tocar essa linha e essa linha. Então, opa, peguei a outra errada. Então teria que tocar, seria aqui, ó, essa é um dos triângulos, né? E aí que eu vou fazer? Eu vou continuar seguindo aqui até eles encostarem. Opa. Vocês veem como eu sou bom de desenho. Até, deixa eu usar mais histórico aqui, pegar um ângulo maior. Pronto. Então o que vai acontecer, né? Deixa eu voltar a escala. Os preços, ele vai ficar andando nesse canal que a gente fez aqui, né? E aí uma hora vai chegar que os triângulos eles vão se fechar, então vamos supor que eles iam se fechar aqui, né? Vamos só para dar o exemplo. Então o que vai acontecer? Aqui é um momento muito crítico para o mercado. Ou ele vai quebrar acima e você vai comprar, ou ele vai quebrar abaixo e você vai vender. Então sempre que chega a formar o triângulo, é importante a gente acompanhar para a gente ver qual que é a direção do mercado, e isso pode ser um grande sinal de entrada para você. Mas a minha recomendação, de novo, é usar as estratégias que vocês já definiram, e aí vocês usam suporte e resistência como um filtro. E aí, só ver aqui na minha lista o que está faltando. Assim, tendência e mercados lateralizados. Então, um mercado em tendência, né? Então, aqui é uma tendência de queda. Como que a gente identifica uma tendência de queda? Os topos estão ficando cada vez mais baixos, né? Então, você vê que os topos estão caindo. Então, esse é um mercado que eles chamam o mercado do touro, né? O mercado do urso. Te falando que é onde não? Mercado de urso, porque o urso ele levanta e ele ataca para baixo, enquanto o touro ele ataca com o chifre para cima. Então esse é o mercado de urso, um mercado de queda, uma tendência de queda. Então a melhor maneira que eu particularmente acho de negociar é usando as linhas de tendência. Agora, um mercado que é lateralizado, né, o do inglês do ranging, né, que ele fica sempre alcançando os alvos e voltando, eu acho a melhor maneira usar sempre as linhas aqui, as linhas horizontais, como suporte e resistência. E aí você sempre usa, como eu mostrei antes, você usa essas linhas como o seu TP e o SL, né, a perda máxima e o lucro máximo. E acho que é isso. Só para finalizar, né? Existem outras formas de você usar suportes e resistências, né? Como eu já tinha falado no vídeo de médias móveis, e a gente vai usar outras. Nos vídeos mais para frente a gente vai usar outros indicadores, outras análises. Mas calma aí, só achar minha média móvel aqui. Então usar uma média móvel com um período maior, então por exemplo 100. Isso acaba virando meu suporte e resistência, né? É claro que não é quer ver, acho que aqui no GBP vai ficar melhor de usar ela do que no AutoCAD. Cadê? Usar aqui 100. Não, tá meio longe. Mas deixa eu usar um número menor para ela ficar mais próxima do preço. Não. E isso de tentativa e erro a gente sempre tem que fazer, infelizmente, no Forex, né? Então aqui, por exemplo, uma de 25 eu acho que é bem adequada para o que a gente está querendo aqui, né? Deixa eu só tirar essas linhas horizontais. Pronto. Então usar uma média móvel é bem comum o pessoal usar como suporte e resistência, como aconteceu aqui, né? Aqui também, se o preço passar abaixo dessa média móvel, é uma tendência de queda, então o pessoal vai vender. O preço cruzar acima, uma tendência de alta, o pessoal normalmente vai comprar. Uma outra maneira é usar os pontos pivôs, né? Peraí. Deixa eu usar a ajuda do nosso bot aqui no Telegram. Então, por exemplo, a gente está no GBP, USD, pivô. Vai esperar ver se o bot está acordado. Se não tiver, eu vou passar vergonha. E acho que eu vou passar vergonha. Enfim. Depois tem que ver o porquê que o nosso bot não está funcionando, mas o bot estaria algo nessa linha aqui.
Esse aqui não está tão longe, mas eu vou usar ele então, né? Aproveitar aqui. GBP JPY. JPY. E aí, o que a gente vai fazer? O que são esses pontos pivôs aqui, né? Pivô é um preço... Eu vou fazer um vídeo explicando só isso, mas pivô ele é um preço... Ele é um preço... Ele é uma média de preço que ele age como uma âncora no mercado, né? E aí isso é feito matematicamente. Então, se não me engano, por exemplo, R1 é 2 vezes o preço da vela anterior dividido por 2, né? E aí o preço máximo dividido por 2. Então cada um tem uma fórmula certinha, mas isso eu vou deixar para um vídeo mais para frente. E aí a dica é esses números aqui é o que você usa nas linhas horizontais, né? Então colocar aqui, então só para traçar o primeiro, né? Que o vídeo já está bem longo. A gente vai em parâmetros e a gente copia aqui o P 150. Então pronto, esse é o nosso ponto pivô e a gente vai traçando os outros pontos conforme eles mostram aqui. E aí isso também serve como uma maneira de suporte e resistência para vocês, né? E aí de novo, né, já encerrando o vídeo. Próximo slide. Só voltar para o software de gravação aqui. E aí, voltando, né, o grupo do Telegram, como vocês viram, o bot não funcionou agora, mas terminando esse vídeo eu vou devolver qual que é o erro que deu, mas é uma das ferramentas que a gente tem do grupo para, caso vocês não se sintam confiantes ainda em traçar o suporte e resistência, a recomendação é usar os pontos pivôs primeiro, e aí baseado nos pontos pivôs, vocês vão treinando em traçar os próprios suportes e resistências, né? E aí, como um grande fechamento, não existe uma maneira 100% correta ou 100% errada de traçar esses suportes e resistências, mas tentativa e erro, infelizmente, como eu falei, a melhor saída. Então, pratica na demo, principalmente traçando, ver quando que o mercado respeita esses suportes de resistência, quando que o mercado não respeita, e aí vocês voltam para a prancheta para ver o que está acontecendo. Acho que por isso é só, né? Os contatos estão na tela. De novo, recomendo fortemente estar no grupo Telegram, onde a gente concentra tudo isso. E um abraço e até a próxima.